Olá, amados, boa noite. Quem vos fala de novo é o Rodrigo. Eu quero continuar na nossa série de estudos sobre o discipulado. E nesse vídeo hoje eu quero dar uma especial ênfase ao papel do batismo nas águas. Qual é o verdadeiro significado do batismo nas águas? Qual é a revelação que temos por detrás disso? Se bem que são inúmeras e infinitas revelações, mas eu quero trazer algumas que são tocantes no meu coração para que você reflita junto comigo a respeito. Então eu quero iniciar o vídeo mostrando o passo a passo de um discípulo. Quando um mestre caminha numa trilha, o discípulo sempre tenta seguir essa trilha que o mestre passou e fazer o melhor caminho, da maneira mais perfeita, mais igual ao mestre, ou até superior ao mestre, que esse que é o desejo de um bom mestre, que o discípulo supere ele, né? Olha que interessante. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém que quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que então Jesus quis dizer com esse siga-me? Já que seguir tem a ver com essa relação de trilhar e seguir os mesmos passos. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:20. Interessante porque desde o início da trajetória de Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. É uma coisa assim doida da gente conseguir entender, de entrar na nossa mente como uma virgem gera vida de Deus. Mas assim, se você for pensar como a nossa mente é limitada, para Deus não existe nada impossível. Então ele faz as coisas da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, e é impressionante para nós, é sobrenatural. Assim como ele abriu o mar para o povo todo passar, o que é para ele fazer uma maravilha dessa, que para nós assim não tem lógica, que é sobrenatural, né? Da mesma maneira que ele criou o universo inteiro, e aí existem teorias para tentar explicar essa origem do universo e da física, com Big Bang e tudo mais. Mas só isso já dá um resquício, uma centelha da dimensão do poder dele. É impressionante, é muito grande, é coisa assim, tão grande que a nossa mente ainda limitada não consegue compreender. Assim como Jesus, que foi gerado do Espírito, o crente deve buscar nascer também do Espírito. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui é interessante essa passagem da conversa de Jesus com um apóstolo secreto, digamos assim, que ele tinha, que era Nicodemos, nessa passagem de João, que ele fala para Nicodemos, né? Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Qual que é a diferença então para a próxima passagem que ele fala lá no verso 5, logo abaixo, que ele diz assim: na verdade te digo que aquele não nascer da água e do Espírito, esse não entra no reino. Olha que interessante, né? Será que aqui existem algumas distinções que o próprio Jesus faz dos estágios da salvação do crente? Essa é uma reflexão interessante para a gente pensar. Será que ele está tratando dessa questão? Porque para mim, quem vê o reino, a gente pode usar um exemplo contemporâneo, né? Vamos lá para a Inglaterra e tem o desfile do Império Inglês, por exemplo, né? Do reino inglês, lá, da majestade da rainha da Inglaterra, tal. E aí você vai lá no desfile assistir na rua o reino passar com a rainha, a realeza toda, o príncipe, papapá. Aí tem a coisa da guarda imperial, o exército, todo aquele negócio, né? Mas você tá lá só vendo o reino, você não é cidadão inglês que participa do reino, você não faz parte lá da guarda, você não é um soldado e muito menos você é um membro da família real. É interessante a gente refletir a respeito desse exemplo, porque
aquele que vê o reino é muito diferente daquele que entra no reino. O que entra no reino dá uma conotação para a gente de que é aquele que participa das coisas que o reino fornece, ou que o reino tem, disponibiliza, né? Então é interessante a gente fazer essa distinção entre o que vê e o que entra. O que entra, ele parece que tem um componente adicional além de nascer de novo. Ele nasce de novo e ele nasce da água e do Espírito. É interessante que conotação então tem aqui água e Espírito que Jesus falava. Mais para frente aqui a gente vai ver que Jesus ele é a água viva. A água que flui através da gente, dada pelo verbo vivo, que é ele, a palavra dele, é o testamento dele, faz com que em nossa vida a gente caminhe e trilhe os passos dele. A gente vai fazer as mesmas coisas ipsis literis que Jesus fez? Não necessariamente. Deus tem um propósito diferente para o uso da minha vida, guiado pelo Espírito Santo na terra, até eu morrer em carne, né? Então tem um propósito diferente para cada um aqui. Deus usa cada pessoa de maneira diferente. Só que para ele conseguir fazer isso, é necessário que esse crente se abasteça dessa água, se abasteça dessa palavra e saiba dar respostas para as potestades, para os demônios e para os dominadores desse mundo, né? De acordo com o que foi escrito, do que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Então, esse testamento que nos é deixado é um manual de sobrevivência sensacional para que a gente consiga dar respostas sábias para todas as decisões, todas as adversidades, todas as circunstâncias, todas as tentações que a gente passa em nossas vidas. É interessante a gente refletir que a respeito do batismo e imersão nas águas tem uma relação muito interessante com o fato dessa questão de você nascer de novo. A gente sabe que toda religião, toda crença, ela trabalha com esse princípio do batismo. É interessante isso. Você tem um processo de iniciação para algumas religiões, algumas seitas. Você tem todo um processo que faz com que você avance lá dentro desse sacerdócio. Ou seja, eles te dão... seguem uma determinada hierarquia, né? Para que você faça parte desse sacerdócio, digamos assim. Então, se a gente for ver essa importância do batismo nas águas, é interessante aquela passagem que Mateus 3, 13 a 15 mostra Jesus indo para o deserto para ser batizado nas águas pelo próprio João Batista, né? O João Batista, segundo o próprio Jesus dizia, era tido como o maior dentre todos os profetas. É interessante isso, né? E depois, mais para frente, a gente estuda um pouco do João Batista, né? Mas não é o foco falar do João Batista aqui, eu quero falar da importância do batismo nas águas, né? Mas não dá para falar disso sem mencionar ele, né? João Batista tinha um grau de parentesco com Jesus. E é interessante que o chamado dele é um chamado profético para anunciar o Messias. Então, quando ele olha para Jesus, ele pega e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele pega e reconhece que Deus deu uma instrução para João Batista, que aquele que vier descer as águas, em que o Espírito Santo pairar sobre ele, pairar e ficar sobre ele, esse é o meu escolhido, esse é o meu ungido, esse é o Salvador, esse batiza com o Espírito Santo. Então, todo o crente tem que buscar esse tipo de salvação, o nascer da água e do Espírito. Não da água no sentido literal, a água mergulhou, depois imergiu, mas no sentido mais profundo disso. Qual é o sentido mais profundo? A água é a palavra de Deus todo dia. Então se encha dela, beba dessa água para que você não tenha mais sede nunca mais na tua vida.
Essa água que é o verdadeiro batismo no Espírito Santo. A Bíblia e a Palavra de Deus nos mostra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então, se você se abastece dessa palavra, você consegue dar resposta igual Jesus deu quando foi tentado no deserto. Mais pra frente, na série desses outros vídeos, na sequência desse, eu vou explicar essa questão de quando Jesus ficou 40 dias em jejum no deserto, ele foi para ser tentado. Toda a resposta que ele dava ao demônio, por mais que o demônio conhecesse a palavra de Deus, ele também respondia com escritura, com a sabedoria, com a palavra de Deus que tinha dentro dele. Então, às vezes, irmãos, vem alguns ventos de doutrina, igual Paulo fala, que são distorções da própria palavra de Deus para tirar o teu foco de fé. Mas quem te dá o foco de fé é o quanto você se enche dela, é o quanto você está abastecido de Espírito Santo dentro de você, para você ter o senso crítico. Se aquilo que você está ouvindo de uma determinada pregação, um vídeo que você vê no YouTube, ou alguma linha de raciocínio de alguém com quem você está conversando, que você considera que é mais experiente na fé cristã que você, se aquilo que ele está falando tem critério, ele mexe com você, ele bate no teu coração e ele realmente testifica com o que está escrito. A revelação ela é dada individualmente do Espírito Santo com você. Não existe a gente querer fazer juízo de valor e dizer assim, essa doutrina está errada, essa está certa, isso daqui é religiosidade, isso não é, isso daqui é coisa de homens, isso não é. Acho que não cabe aqui a gente querer fazer esse tipo de julgamento, né? Cabe a você, crente, fazer um julgamento teu com Deus se é realmente proveniente dele, aquilo que você tá ouvindo, tá vendo e tudo mais. Né? E é interessante, a passagem que João Batista fala: eu em verdade vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Fantástico, né? Como João reconhece que após ele tem o papel de anunciar o Messias, mesmo fazendo batismo nas águas, né? Que coisa doida, né? E Jesus faz um batismo judaico ali, né? É um batismo totalmente diferente, mas João para de batizar quando ele batiza Jesus. Será? Eu quero que você investigue isso na Escritura, né? Ele depois daí vai preso, e aí depois que ele vai preso e depois morre de uma maneira trágica, corta a cabeça dele, coloca num prato, é uma coisa horrível, né? Jesus começa o ministério dele. Então a gente tem que ter intimidade com a Escritura também, além de conhecer a história, que é sempre bom da gente saber dos personagens bíblicos, da gente entender a revelação que tem por detrás da história. Pense comigo, por que depois que João foi preso, parou de batizar e tudo mais, Jesus começou o ministério dele? Pense, por que revelação escondida está aí atrás disso? Esse tipo de questionamento o Espírito Santo tem que fazer com você, discípulo, que está assistindo esse vídeo aí do outro lado da tela. Então, esse tipo de mexer com você que é o despertar do Espírito. Essas buscas por conhecer esses mistérios que estão por detrás das histórias que são as coisas interessantes. É um mistério teu com Deus, é uma busca tua com Deus. Mas que cada vez que você lê as Escrituras, se relacionar com ela e ser lido pela Bíblia, né? Tem um pastor que eu gosto pra caramba, o Eliseu Bueno, ele fala assim: é legal, todo mundo fala de ler as Escrituras, mas quantas vezes você já se deixou ser lido pela Bíblia? Quantas vezes a palavra de Deus te leu já? Então é interessante isso, porque ela tem um poder gigante, ela é viva, né? Então o quanto ela consegue entrar dentro de você e mudar você. Então eu quero parar por aqui, para o vídeo não ficar muito grande, mas eu queria que você terminasse a leitura até essa passagem de Atos 2, 41 a 43.
Eu acho interessante porque quando a gente fala de água, a gente sempre fala de Jesus. Ah, mas Jesus aparece no Antigo Testamento. A figura do Cristo sempre está viva de maneira profética no Antigo Testamento. Desde quando Abraão pega Isaac e leva para o altar de holocausto para oferecer como oferta ao Senhor, porque o próprio Senhor pediu, é uma tipologia de Cristo ali. É interessantíssimo isso, né? E também tem uma tipologia, quando a gente fala daquela passagem que Moisés tira, né? Deus tira o povo da escravidão do Egito durante 400 anos, e Moisés vai para o deserto com eles, e o povo começa a reclamar e fala assim: pô, você trouxe a gente para morrer aqui no deserto, não tem água, como é que vamos fazer? E tal, e tem aquela passagem que Moisés pega o cajado dele, bate, fere a rocha, né? E do ferir a rocha verte água ali. Mas será que Deus pediu para ele bater na rocha com o cajado, né? E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor como lhe tinha ordenado. É interessante, né, que aí a passagem depois desenrola e mostra que Moisés ele fere a rocha, né, ele bate com o cajado na rocha e dali verte água. Mas o que Deus mandou para ele fazer é falar para a rocha verter água. Ele fere a rocha. Mas mesmo assim Deus cumpriu, né? Interessante, né? É doido isso, né? Então Deus tem as maneiras diferentes de agir. O verter a água da rocha aqui é a própria manifestação tipológica de Cristo aqui. É interessante a gente pensar nessa revelação, porque a água é Jesus o tempo inteiro. Depois ele fala para a mulher do poço de Samaria: se você beber dessa água nunca mais vai ter sede, né? Interessante. Então eu quero ficar por aqui. Eu vou deixar esses 3 últimas passagens aqui para que vocês leiam, reflitam e pensem o quanto é importante o teu relacionamento com a água viva que passa a fluir de dentro de você quando você se relaciona com ela, quando você mergulha nela, quando você busca descobrir o mistério que tem nessa água viva e tem sensações impressionantes, maravilhosas, coisas... Olha, eu fico até sem palavras para descrever o quão poderoso, o quão transformador é essa experiência. Isso é uma coisa individual, sabe? É uma coisa tua com Deus, é você na tua busca por descobrir esses achados. Isso envolve intimidade, isso envolve você sentar com teu pai e falar das coisas do mais íntimo do teu coração com ele, e chegar e perguntar para ele: pai, eu quero entender melhor você, assim, com essa tua característica, essa tua conduta, esse teu caráter, essa tua maneira de agir. Me dá uma pista, me explica um pouco. É maravilhoso descobrir quando você fala, quando você conta suas histórias. Então, se apresente ao Senhor, se disponibilize, se dedique, busque, cara, vale muito a pena. Meus irmãos, eu quero ficar por aqui. Agradeço demais a todos que assistiram esse vídeo. Nos próximos vídeos a gente avança nesses passos aí de Jesus. Eu pelo menos separei 11 deles, em que a gente descreve um pouco das características, dos passos que ele trilhou. Espero que não fique tão longo igual esse vídeo. Agradeço a todos da Casa de Oração, pastora Elza, todos os congregados, todos os irmãos, todas as pessoas que oram por nós, que continuam apoiando e incentivando esse projeto, e realmente assistindo esse vídeo, dando like, comentando. Comente o que você teve dúvida, comente o que você discorda. Vale muito a pena e é muito edificante. Um grande abraço do Rodrigo a todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor, e até o nosso próximo vídeo.